Graça e paz, meus amados. Quero agradecer a Deus por mais esse dia que Ele está nos concedendo em estarmos de pé, pela noite de sono que Ele também nos proporcionou. E queremos aproveitar e estarmos aqui nesse momento como se estivéssemos reunidos em classe. E eu quero dizer que essa classe é uma classe muito abençoada, né? Por nada que são homens unidos por Deus, homens chamados, escolhidos, diferenciados para levar esse evangelho. É o que mais importa nesse mundo, que você sempre tenha a ciência de que nós estamos aqui somente de passagem, essa vida nossa é muito passageira, é somente um estágio. Não adianta querermos alcançar coisas que não têm objetivo, que não têm sentido, porque tudo aquilo que vem de Deus nós vamos conseguir, nós vamos alcançar, o nome dele será exaltado, será glorificado, não há de ser diferente. Então, aquiete o vosso coração. Eu quero aproveitar e retroceder na semana retrasada, a qual o tema da nossa lição foi planejado para agradar a Deus. Fazendo uma síntese dessa lição, nós entendemos de que tudo que nós viemos fazer é para agradar a Deus. Eu vou voltar a repetir. Tudo que nós viemos fazer é para agradar a Deus. E quando nós fazemos isso, é um ato de adoração ao Senhor. O Senhor, Ele conhece os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E é assim que nós devemos estar. Porque, amados, quando nós entendemos de que nós estamos aqui nesse mundo e somos um projeto real de Deus, somos a sua imagem e semelhança, nós precisamos fazermos a diferença. Porque está tudo muito próximo, amado. A expressão que eu já tenho usado há muitos anos e não parei de recitá-la é: Jesus está voltando. A lição de hoje, ela seria, dentro de sala, e não vai deixar de ser, a lição 9, que tem como tema: o que faz Deus sorrir? O que faz Deus sorrir? Nós temos aqui o texto básico em Números, capítulo 6, versículo 26, que é a bênção sacerdotal. Essa bênção, ela diz exatamente assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O que nós podemos fazer para fazer Deus sorrir? Aqui uma pergunta do leitor, uma pergunta desse livro que tem sido uma bênção para a igreja, uma vida com propósito. Nós precisamos termos propósito, amados. Se não estamos vivendo com o propósito, e esse propósito não for voltado para o reino dos céus, é melhor nós desistirmos, porque não vamos alcançar nada. Então vamos voltar aqui para a lição e para o texto. O autor, ele trouxe à memória o servo do Senhor, Noé. Nós entendemos que Noé, ele foi chamado ali no capítulo 5, verso 32, e do capítulo 6 ao 14, 21, nós temos um resumo desse chamado e do tempo que durou para que essa arca fosse construída, até mesmo porque alguns estudiosos eles têm alguma dúvida se são 100 anos ou 120 anos. Eu vou repetir, tá, amados? Essa arca demorou de 100 a 120 anos para ser construída. Então, quando o autor fala de Noé e fala de Deus no chamado a Noé, como nós interpretaríamos essa situação? E nos perguntaríamos: o que eu tenho feito para agradar a Deus? Se Deus hoje, chegasse para alguns de nós e solicitasse algo parecido com esse, como que fez com Noé, que nós construíssemos uma arca, evidentemente que isso não vai acontecer mais. Mas vamos fazer aqui uma ilustração. Se Deus hoje chegasse para você e lhe pedisse que você fizesse um foguete, é tão absurdo quanto um navio, não é verdade? E Deus pediu isso a Noé
e se agradou dele porque Noé, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele não se distanciava dessa intimidade. Essa intimidade era constante e Deus se alegrava dele. Porquanto Deus estava entristecido com toda a humanidade, a ponto de falar que iria exterminar toda a humanidade. Mas em virtude de Noé ter entendido o pedido de Deus e se agradar de Deus e reconhecer a soberania de Deus, é por isso que nós estamos aqui. E se nós temos um motivo de estarmos aqui, amados, não perca o foco, não perca o foco. Pregue o Evangelho aonde quer que seja e a quem quer que seja, e faça Deus sorrir. Então, voltando aqui para o texto, na questão da construção da arca, nós entendemos porque a Bíblia não relata em nenhum momento em que ainda havia chovido. É verdade. Ou seja, Deus pediu que Noé construísse uma arca porque ele estava a ponto determinado para destruir toda a humanidade, mas através de Noé ele fez um pedido, uma solicitação para que aqueles que tivessem o desejo de entrar naquela arca fossem salvos. Mas lá em Mateus, no capítulo 24, nós podemos observar nos versículos de 37 a 39, de que o evangelista, ele retrocedeu ao tempo e citou também Noé. E falou que nos tempos de Noé, as pessoas faziam as mesmas bagunças que estão fazendo nos dias de hoje. Amados, os sinais estão aí. Eu preciso fazer Deus sorrir. A Bíblia diz que aquilo que eu venha fazer que não venha agradar ao Espírito Santo, que eu não venha nem fazer, porque senão eu vou entristecer o Espírito Santo. Então, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que entender que eu estou fazendo Deus sorrir. Eu quero deixar algo importante para você, que eu costumo sempre interrogar. Eu pergunto, quando nós estamos em dúvida de fazer alguma coisa, por que nós não nos colocamos na posição de perguntarmos a nós mesmos se Jesus faria? Se nós entendermos de que Jesus não faria aquilo que nós estamos em dúvida, é melhor não fazermos, porque isso não vai agradar o coração de Deus, não irá fazer Deus sorrir e, muito pelo contrário, irá entristecer o coração de Deus. Então, quando Noé ele estava proposto a montar essa arca, e como eu disse, não havia chovido ainda e demorou de 100 a 120 anos para essa arca ser construída, você imagine um mundo que estava totalmente corrompido, um mundo que estava totalmente adulterado, um mundo totalmente idólatra, pensando somente nas coisas do mundo. O que eles iriam fazer com Moisés? Não iria ser diferente, com Noé, não iria ser diferente. Eles iriam escarnecer. Então, eu quero dizer, amados, de que aquilo que Deus tem pedido para que você faça, não deixe de fazer e não se importe o que o mundo está pensando, porque as coisas de Deus, elas confundem as coisas do mundo. O mundo tenta nos confundir o tempo todo, falando que aquilo que é certo é errado e aquilo que nós estamos fazendo, sabe, conforme a palavra de Deus, não está correto. Não caia nessa cilada. Então, dentro dessa lição, nós teremos alguns tópicos aqui e gostaria muito que você refletisse. Eu fiz um vídeo para que você pudesse compartilhar as suas ideias, mas a minha ideia foi essa, para que você pudesse compartilhar, não que você desse um likezinho, não somente isso, mas que você expressasse em palavras, através de uma gravação, através de um vídeo, para que nós pudéssemos interar a respeito de um assunto que houve dentro de sala de aula e que eu trouxe à tona, porque muitas vezes o tempo de sala, ele muitas vezes não é adaptável para tudo aquilo que acontece, muitas coisas vão acontecer. Por isso que eu digo, amados, escola bíblica dominical é um verdadeiro seminário, é um lugar que nós estamos ali para aprender, ou seja, para expor nossas dúvidas, para colocar aquilo que nós temos aprendido e crescermos todos juntos para sermos uma igreja militante e estarmos preparados para o grande dia. Então, eu vou depois desta videoaula deixar para você o vídeo que eu gravei e gostaria que você, desejo de que você dê um retorno para que você possa esclarecer de que você entendeu tudo aquilo que aconteceu dentro de sala de aula. Não foi nada de agravante, muito pelo contrário, volto a dizer, é por ser uma escola bíblica dominical. Então aqui eu vou deixar os tópicos que está
na lição 9, que eu já disse, a participação daqueles que estão como alunos, ele não é inferior ao professor, não é, amados, não é. Na minha concepção, não é. Todos ali estão de igual forma, simplesmente o professor tem que se preparar para conduzir a lição da maneira que tem que ser conduzida. Mas ele também, na questão de ser, porque eu sou melhor do que qualquer outro aluno, não, de forma alguma. Nós estamos ali, principalmente se tratando do reino dos céus. Todos nós estamos na mesma igualdade, no mesmo patamar. E eu quero deixar aqui então os tópicos da lição, e digo isso porque eu preciso de que você leia a lição. Eu não tenho um livro, você pode pesquisar, hoje nós temos uma facilidade muito grande, você sabe que o título do livro é Uma Vida com Propósito, e aqui tem, Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Ou seja, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então, amados, aqui está falando que Deus ele sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Sabe o que isso quer dizer? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o princípio de tudo. Eu não posso colocar nada paralelo ou acima desse amor que eu tenho que ter direcionado a Deus. Então eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós entendemos isso e assim o fazemos, aí as coisas se tornam diferentes. Nós passamos a amar o nosso próximo independente da maneira que ele vive. Amados, nós não temos as mesmas identidades, somos diferentes uns dos outros. Temos educações diferentes. Muitas vezes temos uma cultura diferente. Então, não é que eu venha concordar totalmente com as opiniões que venham de outras pessoas, de outras vidas, não, mas é interagir, fazer entender e compreender e amar a essa pessoa no que diz respeito a conduzi-lo a esse amor incondicional de Deus. Então, aqui o tópico está como Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Então, ame a Deus acima de tudo, acima de qualquer coisa. Não são coisas materiais, não é a sua casa, não é a sua profissão, não é aquilo que você alcançou de melhor status que as pessoas lhe aplaudiam, que lhe aplaudem até hoje, não. É amar a Deus acima de todas as coisas. O outro tópico, ele diz assim, Deus sorri quando confiamos nele completamente. Aqui não está falando fracionado, eu vou amar a Deus fracionado, da maneira que eu acho que tenho que ser. Não. Você tem que amar a Deus completamente, de todo o teu coração. Olha só o que diz. Havia 3 problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. O primeiro é, Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com água e brotava do solo. Gênesis 2, versículos 5 e 6. Então, o que muitas vezes nós temos sendo solicitado por Deus, entendemos que é Deus que falou, porque glorificamos, exaltamos, ficamos todos satisfeitos porque entendemos que foi Deus que falou, mas daqui a pouco, daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, estamos totalmente afastados daquilo que Deus havia falado para nós. Ou seja, dá a impressão de que já não foi Deus que tinha falado. Meus amados, Deus, ele não é um Deus de confusão. Quando ele fala diretamente e nós entendemos aquilo que ele tem falado. Então faça. Ame a Deus completamente. Não pela metade, não por parte. Esse momento aqui foi difícil. Essa primeira parte aqui, desses 3 problemas, a qual Noé poderia ter observado, será que nós estaríamos diferentes? Assim, vou mudar essa frase aqui. Nós estaríamos diferentes de Noé. Eu vou falar isso com afirmação porque não tinha chovido, amados. Construir uma arca naquele período não seria uma coisa fácil. 120 anos é muito difícil. Então, por mais que os teus olhos não tenham visto, faça pela fé, confiante de que Deus irá te honrar e ele será glorificado. O segundo
ponto aqui é que Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano. E mesmo que pudesse aprender a fazer o navio, como faria para colocá-lo na água? Eis aqui uma interrogação. Se ele vivia distante do oceano, iria construir uma arca gigantesca, como que esse homem iria levar essa arca para o oceano, se não havia tido ainda nem um pingo de chuva? É pela fé, amados. Dá para você compreender? Dá para entender? Precisamos amar a Deus por inteiro e acima de todas as coisas. O terceiro ponto é: Noé teria de reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Ele, contudo, não reclamou nem apresentou desculpas. Confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. E aí? Está disposto a fazer Deus sorrir? O que aparentemente está sendo impossível para você? O que aparentemente está sendo difícil para você? Eu quero te deixar feliz essa manhã de algo que você já sabe. Para Deus não há impossível. Quanto mais aquilo que Ele ordenou que fizéssemos. Então, continue a sua caminhada. Fácil? Quem disse que será fácil? Ou quem irá dizer que será fácil? Perseguições surgirão, muralhas aparecerão, obstáculos do nada irá surgir, mas saiba de uma coisa: Deus é contigo, e tudo aquilo que venha a surgir, entenda de que você superará em Deus e tudo dará certo no final. O outro ponto que eu quero deixar é que Noé levou esses 120 anos para construir a arca e imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimados. Não é verdade? Aquilo que nós recebemos e que a gente sabe que vai demorar um pouco para alcançarmos, até mesmo porque eu tenho que entender de que o tempo não é meu, mas o tempo é de Deus. O tempo é dele. Não adianta, eu não vou conseguir mudar a história porque o tempo é de Deus. Então, quantos dias desanimados ele pode ter enfrentado? O outro ponto é: Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Assim como Ele nos ama incondicionalmente, nós devemos obedecer a Deus incondicionalmente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, não existe condições alguma para que eu venha obedecer a Deus. Eu tenho que obedecer e obedecer. Ou seja, Senhor, eu vou fazer isso aqui te obedecendo para que eu possa ter um retorno ali. Não, não é isso. Não é barganha. É obediência, integridade. Por isso que precisamos amar a Deus acima de todas as coisas para fazermos Ele sorrir. Por isso que precisamos amá-lo completamente e precisamos, para que Deus venha sorrir, obedecê-lo incondicionalmente. Então, Noé, ele fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis 6, 22. Se você fizer tudo da maneira que Deus tem te ordenado, eu te garanto uma coisa: nada dará errado. Isso eu tenho total confiança. Então, aqui para terminarmos, nós temos o último tópico que fala: Deus sorri quando louvamos e damos graças continuamente. Ou seja, agradecer a Deus. Voltando para a lição passada, tudo que nós venhamos fazer por sermos planejados por Deus é um ato de adoração. E nós aprendemos algo tão importante naquela aula, que isso deva ficar como essência na sua vida, que a adoração não é somente nos momentos de louvores, não. Tudo que nós venhamos fazer é um ato de adoração. E aqui está voltando para esse princípio. Deus sorri quando louvamos e damos graças continuamente. Então, que Deus possa continuar lhe abençoando. Eu tentei aqui fazer uma síntese de toda a lição. Eu sei que não é fácil, mas eu tenho certeza que você não vai perder o seu tempo nesses 20 minutos e pode ficar totalmente à vontade. Eu volto a repetir: eu preciso que você venha interagir. Eu preciso interpretar de como você está recebendo toda essa oportunidade que nós temos, desse seminário que Deus colocou em nossas mãos, que não precisamos, amados, pagar, não precisamos ficarmos, tomando muito nosso tempo, não, muito pelo contrário, ele exige um tempo essencial, um tempo diferenciado daquele que o mundo tem nos massacrado, tem nos sufocado. Então,
que nós venhamos aprender o máximo possível dentro de sala de aula, e aqui nós estamos como se estivéssemos em sala de aula, não paralisando. A igreja não pode paralisar, não pode paralisar. Esses dias que nós estamos vivendo, eu posso trazer aqui como se fosse os dias de Noé, porque ali, os dias que ele teve de confronto, das pessoas apontando, debochando, escarnecendo, não se faz diferente nos dias de hoje. Então eu vou terminar essa oportunidade e lhe perguntando: o que nós podemos fazer para fazer Deus sorrir? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.